Sabe aquelas bancadas incríveis, lindas, dos lavabos de hotéis, casas incríveis? Ou mesmo, muitas vezes, uma bancada dessas te surpreende com o espaço que ela pode ocupar devido ao espaço ser tão pequeno, mas ela mesmo assim ser a grande estrela do projeto? Hoje nós vamos falar sobre as bancadas estruturadas, essas verdadeiras obras de arte esculpidas no banheiro ou também na cozinha. É uma opção diferenciada para quem precisa de ocupar o espaço da melhor forma possível ou também para quem quer dar um aspecto mais glamouroso no projeto. No vídeo de hoje você vai aprender alguns aspectos, alguns modelos ideais para o seu banheiro e também para a sua cozinha e também o que você deve evitar no momento de adotar essa solução. Meu nome é Simone Vilela, sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. E bora lá comigo nesse conteúdo! Mas antes de iniciar o conteúdo, peço a você para dar o seu joinha, o seu like, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas que gostam de arquitetura e decoração. E também te peço, caso você goste, do vídeo desse canal e te ajude, também se inscrever no meu canal. Aperta aí o sininho para você receber os meus vídeos em primeira mão. Também te convido a conhecer o meu Instagram, onde eu compartilho dicas e conteúdos diários da arquitetura e decoração, um pouquinho da rotina do escritório. Vai ser muito legal ter você participando por lá também. Tá joia? Sem delongas, vamos lá! Então, gente, acho que nada melhor, agora no momento é a gente falar sobre alguns tipos, de bancadas de banheiro, tá? Quais são os estilos, e então falar também sobre a problemática, ou solução que esse estilo pode ser para o seu banheiro. Então, um dos primeiros modelos, esse modelo, com uma válvula totalmente oculta, no qual é feita uma rampa, tá? E a tubulação ela fica sem acesso pela parte superior, tá? É um tipo muito bonito, porque a gente não vê aquele ralo, enfim, uma solução muitas das vezes que pode ser muito glamourosa para um projeto, para quem não quer deixar aí aparente a válvula. Só tem um probleminha, para quem precisa de desobstruir o ralo com frequência, é uma opção que é um pouquinho mais difícil para fazer a limpeza, Precisa retirar o acesso todo por baixo e assim proceder com a limpeza. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica muito bonita também. Uma outra forma, de se fazer uma bancada estruturada é aquela bancada onde eu faço ela toda retinha e eu tenho um tampão, que cobre literalmente esse ralo e eu posso acessar, esse ralo através da retirada, do tampão. Tem muitas pessoas que reclamam porque esse tampão é um pouquinho mais pesado. Eu inclusive tenho, esse tipo de peça. Realmente é uma peça, que ela dá um pouquinho mais de trabalho para poder fazer a limpeza, já que é uma área, que costuma acumular um pouquinho mais de lodo por estar constantemente molhada. Então é necessário fazer a visita nessa região periodicamente para fazer essa limpeza, mas é uma peça super bonita para quem não quer deixar o ralo aparente. Um outro tipo, também fazendo o tampão, cobrindo o ralo, é quando a gente tem, basicamente, o mesmo estilo do que eu falei da primeira, quando eu faço aquela rampinha e eu tenho ali, uma parte, para cobrir aquele ralo, eu faço já uma tampa de visita um pouquinho menor, tá? Algumas pessoas também optam por fazer esse modelo, eu acho que fica muito bonito, deixando a válvula aparente, tá? Essa válvula, inclusive, você pode comprar um acabamento onde eu consigo fechar, com um clique, tá? Então, eu posso também fazer o fechamento dessa válvula, não necessariamente ela precisa estar aberta. Muitas pessoas têm adotado essa opção na bancada esculpida por ser mais prática. Agora, gente, eu vou falar sobre o aspecto estético dessas cubas, tá? Eu falei até então do aspecto funcional, tá? Como que funciona os ralos dessa cuba. Agora a gente vai falar sobre a estética.
A gente pode fazer a estética dessa bancada, né, com a base mais fininha, tá? Ou seja, sem aquela saia muito espessa, tá? É muito bom para quem vai fazer algum armário, um fechamento de armário por baixo, tá? E que é uma estética aí mais fininha. Não comporta muito bem se for com porcelanato, tá? Se for daquelas, se você quer uma borda de repente só com 2 centímetros, bem fininha, mais minimalista, né? Então é ideal optar por uma pedra mesmo. Uma outra forma é quando a gente faz aquela borda, né, da bancada um pouco mais alta, quase que cobrindo a nossa cuba, tá? Também é uma opção que funciona, né, para receber um armário, tá? Não necessariamente eu preciso excluir o armário, mas fica sendo uma opção para uma bancada, né, um pouco mais robusta. É uma peça que geralmente é feita com porcelanato, tá? Porque o porcelanato precisa ter uma estruturação maior, tá? Então geralmente a gente faz dessa forma muito com porcelanato ao invés de pedra. Dá para ser com pedra também, tá? Entendo que não temos proibições aqui. Outras já tem a borda bem grande, tá? Muitas elas vão além da cuba, tá? E muitas inclusive vão até o chão, ou seja, né, uma peça bem grande que vai realmente se tornar uma obra de arte no banheiro. Aí você me pergunta, como que é feita a manutenção dessa tubulação? Muitas vezes essas peças, elas são fixadas na parede por meio de mão francesa, tá? Coloca ali ela chumbada na parede, então ela é apoiada nessa estrutura, tá? A peça em si, ela não é chumbada. Então dessa forma, né, arrasta a pedra e assim consegue fazer a manutenção, né, na tubulação. Uma outra coisa também que fica lindo na bancada estruturada é quando a gente prepara a superfície da bancada para receber, né, de forma setorizada uma bandeja super bonita para sabonete, produtos de skincare, né? Então a gente vai ali fazendo alguns recortes, demarcando inclusive a cuba, né, dá um aspecto muito mais refinado à bancada. Então fica aí essa dica para você ter uma bancada estruturada super bonita, né, para você propor aí para o próximo projeto da sua casa, né, se você sonha com uma bancada dessa forma. Agora, gente, vamos falar das bancadas estruturadas para a cozinha. Em geral, as bancadas estruturadas para a cozinha, né, não é tão comum a gente ver, porque no meu parecer, tá? Agora eu vou falar aqui a minha opinião. Se você tiver uma bancada só na cozinha, na verdade um espaço para uma única cuba, eu não optaria fazer uma cuba esculpida. Ah, Simone, por quê? Porque uma cuba esculpida, ela dá um pouco mais de trabalho e manutenção no caso do uso de gordura, né? E a cozinha a gente sabe que é uma área que ela é muito mais utilizada e a gente precisa de uma asepsia maior, né, no momento da preparação dos alimentos. Tá? Então uma cuba estruturada a gente sabe, né, que ela precisa de mais limpezas e requer um pouco mais de cuidados, o que a cozinha, né, precisa receber constantemente. Então ela pode não ser tão prática. Então se caso você tiver uma só e quiser muito fazer uma cuba estruturada, né, os materiais melhores para fazer esse tipo de cuba na cozinha é o córeo, tá? Que é um material que ele é muito flexível e aceita fazer, né, as bordas arredondadas, inclusive sem emendas, né? Já as peças de marmoraria precisa de emenda, então a gente sabe, né, que todo cantinho que tem emenda vai receber mais acúmulo de lodo e gordura, tá? Então por isso, né, que eu dou esse parecer aqui para vocês, né, sobre o que eu acho. Agora, gente, as cubas, né, estruturadas, elas ficam muito legais para a cozinha para quem tem mais de uma cuba. Inclusive, eu acho essa opção super válida quando a gente tem uma ilha gourmet, né? Ou seja, a gente tem um cooktop e precisa ter uma cuba do lado desse cooktop, porque é muito importante a gente ter um ponto de água próximo ao cooktop, né? Facilita bastante no momento da cocção dos alimentos. Então nada melhor, né, do que a gente fazer uma cuba estruturada ao lado desse cooktop, já que é uma peça que não precisa ser tão grande e torna a nossa ilha gourmet muito mais bonita. E você fica tendo assim 2 pontos de água, um que pode ser mais prático e o outro mais bonito e para atender, né, esse momento da cocção dos alimentos, né, já que é uma peça que você não vai ficar lavando tanta coisa engordurada ali.
né? Mais para um apoio mesmo. Agora, com relação à válvula, né, da bancada estruturada da cozinha, penso eu que ela tem que ser aparente, tá? Ou seja, se a gente ficar colocando tampão de granito em cima, né, vai dificultar a nossa limpeza. Então eu acho muito bacana a gente deixar essa válvula realmente aparente, colocar uma válvula própria para a cozinha, porém deixando aparente, sem cobrir com granito, tá? Então fica essa dica aí para vocês veem que tem vários modelos, né, que ficam super interessantes. Inclusive, né, eu prefiro adotar esses tipos de materiais que são mais resistentes e vão dar menos trabalho, tá, no momento da limpeza da bancada. Então fica aí a dica, inclusive, né, sobre o meu vídeo de pedras de cozinha. Agora, gente, sobre as bancadas estruturadas, isso vale tanto para banheiro como para cozinha. O que a gente deve evitar? Eu prefiro evitar tudo que tem a sigla Prime, branco Prime, bege Prime, cinza Prime. Todas essas peças, elas mancham, né, e tem, né, uma absorção muito grande. Então esse tipo de pedra, ele realmente não serve para áreas molhadas. Inclusive eu já falei aqui em outros vídeos sobre esse material, tá? Então fuja dessa sigla Prime, tá? É o ideal também, independente se é banheiro ou cozinha. São pedras, né, que vão ter uma absorção muito grande. Um outro tipo de pedra também ideal para evitar são os mármores, principalmente os mais claros, porque também tem o mesmo problema dos primes. Eles têm uma absorção muito grande, principalmente onde eu tenho a emenda do mármore, tá? Numa bancada esculpida que eu preciso fazer, ali a gente vai perceber que vai ter um acúmulo maior de sujeira, tá bom? Então é uma peça que ela vai manchar com mais facilidade e vai ter muito mais absorção. Então fuja desse tipo de pedra. E aí, gente, gostaram do vídeo? Espero ter ajudado, espero que esse conteúdo tenha sido muito enriquecedor para vocês. E para você que quer evitar esses erros, quer ter uma bancada estruturada, totalmente pensada com o seu ambiente, de forma glamurosa, chique e prática, você pode pedir aí no link da descrição do vídeo o projeto Premium, que é um projeto todo pensado desde a fase da obra, ou seja, todo o planejamento de iluminação, marmoraria, revestimentos e também o design de interiores, a marcenaria e os mobiliários estão incluídos no pacote Premium, ou seja, um pacote pensado de forma completa para você ter o seu projeto Premium, tá bom? Clica aí na descrição do vídeo e peça o seu, vai ser muito legal atender vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!